Vai Normal, né? voltando à vida normal aí. Se Deus quiser, logo mais a gente já estamos todos nas ruas novamente. Eu não sei se com tranquilidade, né? Porque essa nova variante aí para o pessoal que é de um pouco mais, não só um pouco mais de risco, mas a galera mais jovem aí tem morrido também. Então, a gente vai precisar cuidar, mas vai dar para a gente voltar a viver aos poucos, né? Opa. Alô? Opa, Silas voltou? Voltou. Desculpa, professor, cara, acabei saindo sem querer. Imagina, fica tranquilo. Você tá em aparelho móvel ou fixo? Tô no móvel. No móvel, né? Ah, não, às vezes a gente aperta algum botãozinho aí, não tem, É, não eu tem jeito, apertei sem acaba querer saindo. um aqui, virou a tela bem na hora e eu apertei um errado aqui. Não, tranquilo. Vamos lá, então, no nosso encontro de hoje. Vamos, professor. A gente vai falar sobre auditoria. Cira, você já conhece auditoria? Já trabalhou? Eu conheço, professor, tenho colegas que trabalham nessa área de auditoria, tive essa modalidade na graduação também, tenho um pouco de conhecimento, um pouquinho, mas não trabalho na área não vivo o dia a dia, mas eu tenho mais ou menos conhecimento. Não, maravilha. Esses nossos encontros a gente vai fazer em 2 aulas, né? Nesse primeiro encontro a gente vai falar de uma forma muito mais estrutural, e aí no nosso próximo encontro de 1 hora, a gente vai falar sobre aspectos mais específicos. Então, hoje eu vou dar todo apanhado. Esse material, ele é um material muito grande, né, que eu tenho, mas eu tentei aí dar uma simplificada o máximo possível para a gente bater esse papinho em 1 hora. Então, eu não vou esmiuçar muito, né, nos tópicos, mas eu queria passar esse material da forma que ele está, né, eu deixei bastante coisa nele, para que se você tiver alguma dúvida, você consiga sanar depois, consiga ler e tudo, né? Acho que fica melhor para você, né? Não, Quando você tem tranquilo, esse professor. material também, tá bom? Não, tranquilo. Maravilha. Deixa eu só colocar aqui. Perfeito. Eu estou salvando aqui algumas coisas, depois eu disponibilizo esse vídeo se você precisar lá no YouTube, tá bom? Tranquilo, professor. Aí eu te passo o link lá. Vamos lá então, né? Começando a nossa aula de hoje, né, na nossa pós-graduação, a gente vai falar hoje sobre auditoria. Então, preparei aí um material, tem aí algumas partes, apresentação e dispensa, né? A gente já se conheceu também, eu já falei um pouco sobre a minha experiência profissional. Acho que vale só reforçar, né? Dos 17 anos que eu trabalho na área contábil, eu trabalho desde 2008, então aí são 13 anos, se eu não me engano, em auditoria, né? Eu trabalhei como auditor externo na KPMG durante muitos anos, depois saí, aí eu fiz carreira na auditoria como auditor independente, né? Para isso, perdão, foi aprovado no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, né? Para obter a certificação do CNAE, e aí desde então eu venho trabalhando como auditor independente, além da experiência como auditor externo. Eu também tenho algumas outras atividades e sempre voltadas de uma forma ou de outra dentro da auditoria, né? Eu, inclusive, as palestras que eu venho lecionando no último ano, pelo menos, no CRC, são sempre sobre auditoria ou sobre terceiro setor e os controles internos, né, que faz parte da auditoria dentro do terceiro setor, então estou sempre voltado aí para esse ambiente. E aí o objetivo, né, desse material é trazer essa vivência de dentro das empresas, das atividades de auditoria, para essa grade, né, acadêmica, para esse ambiente acadêmico, para que vocês como estudantes, possam observar muito mais na prática de como funcionam, né, a auditoria, porque a auditoria, ela tem um aspecto que é muito sensível, que a gente chama, que é o resultado da auditoria, que a gente chama da opinião do auditor, né? A opinião do auditor nada mais é do que o relatório, onde ele vai expressar a sua opinião sobre a adequacidade ou não das demonstrações contábeis que ele avaliou.
Só que por ser uma opinião, é algo que pode ser muito subjetivo. Então, o auditor ele precisa atender a uma série de requisitos, a uma série de normas e a própria legislação, para que essa opinião ela seja emitida com o maior nível de embasamento possível, né, que não gere margem para questionamentos sobre a sua adequacidade, tudo bem? Sobre a sua adequação. Por isso que a gente tem esse material, a gente vai falar um pouco sobre esses tópicos. Na aula 1, né, nós faremos 2 aulas. Nesse primeiro encontro, a gente vai falar sobre os postulados, os objetivos e a estrutura conceitual da auditoria. Na aula 2, a gente vai falar sobre a auditoria interna, a auditoria externa e os controles internos, que também fazem parte dos procedimentos de auditoria, seja na execução, seja na avaliação. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula 1. Postulados, objetivos e estrutura conceitual. Lembrando, Silas, que a gente vai fazer a gente vai ter aí uma atividade, deixa eu só colocar aqui para não me perder. Pronto. A gente vai fazer aí uma atividade, eu vou propor algumas atividades para você, para que a gente possa pontuar, né, para que eu possa avaliar o nível de conhecimento agregado, mas eu vou passar para você eu te passo pelo WhatsApp, tudo bem? E aí eu vou te passar a orientação, ela vai por escrito também, e você pode ter acesso a ela com mais facilidade, você pode ler ela com mais tranquilidade, tudo bem? Vamos lá, então. Na aula 1, a gente vai falar, né, sobre os postulados, objetivos e estrutura conceitual. Primeiro, a gente vai falar sobre postulados, né? A gente já ouviu falar sobre postulado. O que é o postulado no conceito geral? Postulado é o que se considera como um fato reconhecido e ponto de partida, implícito ou explícito, de uma argumentação, né? Em poucas palavras, o postulado nada mais é do que uma premissa. Na auditoria, existem algumas premissas, ou seja, existem alguns postulados que o auditor, via de regra, para que ele possa executar as suas atividades, ele precisa conhecer, ele precisa assimilar, ele precisa aplicar nessas suas atividades, tudo bem? A gente vai falar sobre cada uma delas. E por que a gente precisa falar sobre cada uma delas? Para que a gente possa, perdão, para que a gente possa entender a importância, né, das atividades do auditor. E mais para frente, quando a gente for lendo as normas de auditoria, for falando um pouco mais sobre as normas de auditoria, a gente vai ver como são importantes esses postulados e como é importante que o auditor assuma esses postulados e atenda a esses postulados como premissas propriamente ditas do seu trabalho, tudo bem? Quais são os postulados que a gente vai falar da auditoria hoje? A gente vai falar sobre o ceticismo, sobre independência, sobre know-how, capacidade estrutural e a formalização. Primeiro, a gente vai falar sobre o ceticismo. Para que a gente fale sobre o ceticismo, eu trouxe aqui, deixa eu tirar isso aqui para baixo, eu trouxe um quadrinho chamado O Cético. É uma tirinha, né? Essa tirinha, até hoje eu nunca encontrei ninguém que achasse graça nela, mas eu acho, por conta dessa explicação do ceticismo. Quando eu leio na minha cabeça é muito engraçado, mas quando eu conto nunca tem graça. Mas eu vou contar de qualquer forma. Essa tirinha diz o seguinte, né? O cético é o título dela. Segundo Wittgenstein, a dúvida do cético na realidade, uma crença no não. Que dúvida é essa que nada pode resolver afinal? E aí, no final, ele fala, sou cético quanto a esse ceticismo. Então, o que ele quer dizer? Lá no primeiro quadro da tirinha, ele fala que, segundo um estudioso, a dúvida do cético é, na realidade, a crença no não. Então, o cético, esse estudioso quis dizer que o cético ele acredita sempre no não, né? No não existir, no não acontecer, na negação da situação. O cético ele acredita sempre o que é o contrário. Ele sempre acredita, basicamente seria isso que ele está querendo dizer. Quando a gente vai ler as normas de auditoria, a gente vai ouvir muito falar no ceticismo profissional. E o que é o ceticismo profissional? É achar que todo mundo está mentindo? Não. É nunca acreditar em nada
Não necessariamente. O ceticismo dentro da auditoria, ele tem como premissa garantir que o profissional de auditoria sempre busque a verdade baseada em documentos, baseada em evidência. E a gente vai falar muito sobre isso em auditoria, sobre evidência. O auditor, ele precisa ter evidência de tudo aquilo que acontece, tudo bem? Então, onde vai entrar o ceticismo nesse aspecto? Ah, eu quero saber o saldo contábil, estou vendo, né, das demonstrações contábeis lá, no balanço patrimonial tem um saldo da conta de bancos de R$52 mil. Aí você chega lá para o contador, eu preciso me certificar que tem 52 mil, o cara vai lá, puxa o relatório do sistema e te entrega impresso, assinado. Olha, aqui eu estou falando que o saldo contábil 31/12 do ano passado, que é o ano que você está auditando, tinha R$52 mil. Pergunto, o auditor pode acreditar apenas nesse documento? Pode acreditar que esse saldo era R$52 mil apenas com isso? Não. Por quê? Porque ele precisa de um documento que embase, um documento real, um documento que tenha substância, um documento robusto. O que seria um documento robusto nesse caso? Um extrato bancário. Por quê? O extrato bancário é um documento confiável, porque foi o banco que emitiu para o cliente. Ah, professor, mas o cliente pode falsificar o extrato bancário? Pode, né? Mas aí ele está assumindo o erro, ele está assumindo o risco. Eu, como auditor, estou executando procedimentos para me certificar daquele saldo. Outra coisa que o auditor pode fazer, se for um pouco mais cético, sentar do lado do cliente e falar, olha, contador, entra aí no site do banco e extrai o extrato para mim que eu quero ver no sistema do banco. Aí o cara vai lá entrar e vai extrair. Ah, professor, mas ele também pode falsificar o site, pode entrar em um site falso e tudo. O auditor pode observar também e identificar alguma inconsistência nesse site, ou ele pode ser ludibriado, mas, mais uma vez, quem está assumindo o risco, assumindo o erro dessa fraude, é a empresa, é o cliente, né? Então, o auditor fez o que estava dentro da sua alçada para se certificar disso. Bem lógico, se o auditor não sentir confiança, quiser aumentar o nível de ceticismo dele, ele pode pedir que uma empresa faça uma verificação sistêmica, né? Um funcionário da própria auditoria ou contratar um terceiro. Mas é isso que o ceticismo fala, né? Eu não vou acreditar em tudo que eu ouço, eu preciso ter documento de tudo bem? Evidência. Independência, outro postulado importantíssimo. O que é a independência, né? O que vem a ser independência no aspecto da auditoria? A auditoria, né, as normas de auditoria vão dizer para a gente, lá nas NBCTAs, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, que o auditor ele precisa ser independente para emitir a sua opinião. Ou seja, eu não posso ter nenhum vínculo com a empresa. O meu pai não pode trabalhar lá, a minha mãe não pode trabalhar lá. Imagine se eu vou fazer uma auditoria na empresa e a minha esposa ou meu marido trabalha no departamento que eu vou avaliar, né? Será que eu vou ser correto ao ponto de apontar uma falha do meu marido, da minha esposa, do meu filho ou da minha mãe? Pode ser que sim, mas o cliente e as normas de auditoria entendem que não. Por isso, para que eu realize um trabalho de auditoria, é necessário que eu tenha uma independência e que eu evidencie essa independência, que eu assine um documento atestando que eu não tenho ações dessa empresa, que eu não tenho amigos que trabalham nessa empresa ou familiares. Ah, e se eu tiver, eu sou proibido de fazer auditoria? Bom, se você trabalha numa empresa grande e o seu pai ou algum parente seu trabalha nessa empresa, muito provavelmente você vai ser tirado da equipe, você não vai trabalhar nesse cliente, você vai para outro. Por quê? Para evitar problemas de independência, tudo bem? Então é assim que funciona, assim que vai funcionar. E, mais uma vez, para todo o trabalho que você for fazer, principalmente para os trabalhos em empresas grandes, que têm capital aberto, né, tem ações comercializadas na Bolsa de Valores, elas precisam ter o documento, né, isso precisa ser documentado na declaração de independência de cada um dos colaboradores da equipe. Tudo bem?
Know-how, né? Know-how também é muito importante, tanto o conhecimento do negócio quanto a capacidade técnica. Para que eu realize um trabalho, ou que o, perdão, ou que o escritório assuma um trabalho em um determinado cliente, é necessário que ele tenha know-how. Ele conheça o negócio, conheça a auditoria, né, a firma de auditoria, que ela entenda de auditoria e que ela conheça a atividade do cliente, né? Não adianta, por exemplo, eu trabalhei a minha vida inteira auditando indústrias, por exemplo, e aí me chamam para realizar um trabalho em uma prestadora de serviços. E aí eu vou realizar, será que eu, sem conhecimento, posso auditar essa empresa? Ninguém da equipe tem conhecimento sobre serviços. Nunca nem ouvi falar em ISS. Conheço só IPI, ICMS, PIS/COFINS. Posso fazer essa auditoria? Até posso, mas será que não é interessante que eu faça a contratação de um funcionário que conheça, que eu faça um treinamento para essa equipe antes de começar esse trabalho? Isso é importante. E aí é onde entra também a capacidade técnica. Será que eu tenho lá auditores capacitados para realizar esse tipo de trabalho? Será que eu tenho um sócio que pode assinar esse parecer, essa opinião? Eu tenho um gerente que pode gerir o trabalho? Eu tenho uma equipe que pode executar as tarefas de forma adequada? Né? Todos esses aspectos são inerentes ao postulado de know-how. Tudo bem? Outro postulado importante, aqui. Outro postulado importante, a capacidade estrutural. Vamos imaginar, eu aqui no meu escritóriozinho de consultoria contábil, sou contatado pela Natura para a realização de procedimentos de auditoria. A Natura, nós sabemos o porte que ela possui. Será que eu tenho capacidade estrutural de atender um trabalho na Natura, eu como único auditor? E aí, quando nós estamos falando de capacidade estrutural, primeiro, mão de obra. Será que eu possuo, né, eu sou um auditor independente, mas será que eu tenho especialistas suficientes para auditar, para fazer todo o trabalho de auditoria na Natura? Será que eu tenho como contratar uma equipe de TI? Eu tenho como contratar uma equipe de forensic? Eu tenho como contratar especialistas que atendam esse trabalho para a emissão do relatório? Será que eu tenho treinamento suficiente ou eu posso contratar pessoas, né? Vou contratar, mas será que eu tenho capacidade de dar treinamento para todas essas pessoas em tempo hábil suficiente? Ferramentas, será que eu tenho computadores suficientes? Será que eu tenho sistemas de seleção, por exemplo, né? Sistemas que eu vou utilizar na realização das atividades, sistemas que serão suficientes para atender essa demanda? E espaço físico. Pode ser que os documentos que eles têm para avaliar de um ano em uma auditoria na Natura sejam do tamanho da minha sala, então dificilmente eu vou conseguir acessar. São todos eletrônicos, tudo bem, mas será que eu tenho um cloud, né? Eu tenho um espaço na nuvem com a capacidade de acessar todos esses documentos ou de fazer um backup de todos esses documentos para evidência de auditoria? Então, todos esses aspectos precisam ser avaliados pelo auditor antes de assumir um cliente de auditoria, tudo bem? Continuando aí, nós temos como postulados, né, se eu não me engano, o último postulado que a gente vai falar, o postulado da formalização. Formalização, aí como referência eu trouxe a NBCTA 500 da primeira revisão, mas nós temos outras NBCTAs que vão falar sobre a formalização também, essa é, na minha visão, a principal. E aí vamos falar sobre formalização. Tudo, mas tudo, pessoal, tudo que nós vamos fazer na auditoria precisa ser formalizado. Se o trabalho foi feito e não foi formalizado, ele não foi feito. Tudo bem? Eu sempre preciso pegar evidência. Você verificou o saldo de bancos? Verifiquei. Viu o extrato? Cadê o extrato? Não tem. Então, não está formalizado, não está feito o trabalho. Eu preciso ver, eu preciso evidenciar, né? Eu preciso formalizar. Escreva um memorando, escreva um relatório, olha, no dia tal,
verificamos o saldo contábil, confrontamos com o relatório financeiro e não vimos divergência. Solicitamos também o extrato bancário, confrontamos com o saldo bancário, com o saldo contábil e não identificamos divergência, conforme evidenciado no documento X, que está anexado aos trabalhos no PDF com o nome X. Pronto, está formalizado. Mas tudo que eu fizer na auditoria, eu preciso evidenciar, tudo bem? Importantíssimo, pessoal, não existe trabalho de auditoria sem que esteja evidenciado. Se eu fiz o trabalho e eu não evidenciei, não formalizei, o trabalho não foi feito, tudo bem? Perfeito, então vamos seguir nas nossas apresentações. Alguma dúvida aí, Lucas? Silas, por enquanto, tranquilo, por enquanto, tranquilo, professor. Maravilha. Vamos seguindo, então. Agora a gente vai falar sobre os objetivos de auditoria, né? Qual é o objetivo de auditoria? A gente tem os objetivos trazidos lá pela NBCTA 200. NBCTA 200 é a norma principal de auditoria, né? Então, uma das recomendações que eu vou fazer perdão, de material é a leitura da NBCTA 200. Importante que a gente faça depois aí a leitura desse material, tudo bem? Então, vamos falar qual é o objetivo da auditoria referente, ou aliás, referido-se, ou ser... Nossa, desculpa. Vamos voltar. Segundo a NBCTA 200, qual é o objetivo da auditoria? O objetivo da auditoria, como eu deixei no texto, é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. Mas, afinal de contas, o que é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários? Então, poxa, para quem as demonstrações contábeis são feitas? Para os gestores, para a empresa? Não, para os seus usuários, né? Para os gestores, seja sócios, seja investidores, clientes, fornecedores, todos os stakeholders, né? A gente já viu muitas vezes falar sobre o que são os stakeholders, correto? A demonstração contábil serve para os stakeholders. Os stakeholders vão pegar lá no finalzinho de domingo, pegar a sua demonstração contábil e vão ler, né? Ah, vamos ver o que fala essa demonstração contábil, ver se eu posso investir nessa empresa, ou ver se essa empresa na qual eu invisto está rendendo dinheiro, vamos ver se o ano que vem eu posso investir de novo, blá, 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 blá. Nós falamos sobre isso em outras oportunidades, principalmente nas aulas de análise das demonstrações contábeis. Quando eu pego uma demonstração contábil para ler, qual é a primeira coisa que eu preciso avaliar? O relatório do auditor, a opinião do auditor. Por quê? Porque é além da opinião do auditor que eu vou saber se isso aqui está correto ou não, para saber se as demonstrações contábeis estão corretas ou não, né? Por isso, o primeiro ponto que eu lerei é a opinião do auditor com base nas demonstrações contábeis, porque ele fez a auditoria. Então, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança meu stakeholder que estou analisando essa demonstração contábil. Eu como auditoria, preciso aumentar a confiança do stakeholder nisso aqui, nas demonstrações contábeis. Falar, quem auditou isso aqui foi a empresa XYZ. Essa auditoria aqui é séria, são bons. Vamos ver o que eles falaram. Auditamos e verificamos que as demonstrações estão emitidas de forma adequada conforme as normas contábeis e fizemos procedimentos conforme a auditoria e as normas e as demonstrações contábeis estão supimpa. Tá ok? Perfeito. Trouxe mais confiança para o leitor, né? Para o stakeholder, o usuário das demonstrações. Agora esse usuário vai ler essas demonstrações com mais certeza de que isso daqui está correto, ele pode confiar. Então, para isso que serve a auditoria. Por isso que a norma fala, aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. E para isso, é necessário que o auditor realize uma série de procedimentos. E aí, conforme o item 3 da norma, vai falar,
Isso é alcançado mediante uma expressão de opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos, é importante, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Tudo bem? Então, o objetivo do auditor, da auditoria, perdão, é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos stakeholders, e isso é alcançado mediante a opinião, a expressão da opinião do auditor, falando se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as normas vigentes. Tudo bem? Esse, então, é o objetivo da auditoria, e é assim que ela é atingida. E para isso a gente... Opa! Perdão. E para isso a gente vai observar que... Perdão. Para isso a gente vai observar que existe um processo até que se chegue lá, né? Até que a auditoria atinja o seu objetivo. E aí vamos continuar a leitura aí também, né? No caso da maioria das estruturas conceituais, para fins gerais, essa opinião é expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria é conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes e capacita o auditor a formar essa opinião. Então, para que a auditoria possa atender às suas necessidades, possa atingir o seu objetivo, é necessário que nós observemos o objetivo do auditor. E qual é o objetivo do auditor? Vamos ver aí comigo, de acordo também com o que traz a NBCTA 200. O objetivo do auditor é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, independente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim o auditor a expressar sua opinião sobre as demonstrações contábeis que foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório aplicável. E, para isso, né, em todos os casos que não... Opa! Perdão. Em todos os casos que não for possível... Espera só um minutinho, Silas, que parece que pulou uma parte aqui. Aqui tinha outro slide, mas vamos lá. Falando sobre os objetivos do auditor. O objetivo do auditor, né, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de segurança nas demonstrações por parte dos usuários. E para isso, o objetivo do auditor, por sua vez, é obter segurança razoável de que essas demonstrações contábeis foram elaboradas como um todo, livres de distorções relevantes causadas por erro ou fraude. E, após obter essa segurança razoável, ele terá também como objetivo emitir uma opinião, né, afirmando sobre a razoabilidade, né, de que as demonstrações contábeis foram elaboradas livre dessas distorções relevantes. Então, mais uma vez, para que a auditoria possa atingir o seu objetivo de aumentar o grau de confiança nas demonstrações, é necessário que o auditor, por sua vez, obtenha segurança razoável de que essas demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorções relevantes causadas por erro ou fraude. E após essa obtenção de razoável segurança, ele terá como objetivo também a emissão da sua opinião. E aí, mais para frente, a gente vai ver que essa opinião também deverá, além de ter todo o embasamento dos trabalhos de auditoria, deverá ser embasada nas normas NBCTA 700, 705 e quando for necessário, a 706 também, tudo bem? E aí é a atenção aqui, né, que pulou um outro slide, mas depois eu vou verificar o que aconteceu, mas basicamente não, é exatamente isso que nós acabamos de falar, tudo bem? Em todos os casos em que não for possível obter segurança razoável e a opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos nas demonstrações contábeis, as NBCTAs requerem que o auditor se abstenha de emitir opinião ou renuncie ao trabalho quando a renúncia for possível, de acordo com a lei e regulamentação aplicável. O que esse tópico está falando? O objetivo da auditoria
é aumentar o grau de segurança nas demonstrações. Para isso, o auditor vai obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão ok. Entretanto, existem algumas situações em que o auditor não consegue obter essa segurança. E existem situações piores que ele não consegue nem falar se está errado. Ele fala, meu, está tão bagunçado, tá, essas demonstrações, ou eu não tenho nem informação. Né? O cliente não me forneceu nem informações mínimas para que eu pudesse embasar a minha opinião de dizer que isso aqui está errado ou não. Eu nem posso dizer que está errado, porque eu não consigo avaliar, eu não tive documento para avaliar. Nesses casos, o auditor precisa avaliar a emissão de uma, aliás, a emissão não, né? Ou a abstenção da sua opinião, né? Ele vai documentar, é lógico, justificando porque ele está fazendo isso, mas ele vai se abster de emitir opinião. Ele vai falar, olha, fiz avaliação, analisei, avaliei, verifiquei, entretanto, com base em tudo que eu vi, não consigo dar uma conclusão sobre isso, sobre esse assunto, sobre as demonstrações contábeis. E também, quando for possível, renunciar a este trabalho, né, para o bem do seu nome, né, e para o bem, consequentemente, dos stakeholders. Ninguém pode ser obrigado a realizar um trabalho no qual não concorda. Eu fiz fui contratado, por exemplo, para fazer um trabalho como auditor, e na realização desse trabalho eu observei que, por algum motivo, essa empresa não é idônea ou está realizando atividades das quais eu não concordo, com as quais eu não concordo. Posso me abster de emitir a opinião e renunciar ao trabalho, tudo bem? Quando isso estiver previsto em acordo, enfim, eu tenho todos os atendimentos legais para isso, tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, Silas? Tranquilo, professor. Maravilha, então vamos continuando aí. Ai. Espera só um minuto. Perdão. Vamos lá. Então, continuando aí, agora a gente vai falar sobre a estrutura conceitual. Tudo bem? A gente vai falar sobre os conceitos, as normas, as etapas e os procedimentos. A gente vai falar sobre cada um dos tópicos, né, da auditoria. Deixa eu colocar aqui. Está travando? Isso, vou deixar um pouquinho fechado aqui para ver se não trava. Então, vamos lá, alguns conceitos. A gente vai falar sobre auditoria interna e auditoria externa. A auditoria externa, a gente acabou de falar, né, e é o tópico principal, né, dessa disciplina. A gente vai falar sobre as diferenças entre a auditoria interna e a externa, que a gente vai ver também na próxima aula, mas dando uma introdução aqui. A gente precisa saber que existem dois tipos de auditoria. A externa, ela tem como objetivo aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários, correto? E ela é regida pelas NBCTAs, né, as normas brasileiras de contabilidade, com as técnicas de auditoria. NBCTA 200 é uma delas, ou talvez a principal. Já a auditoria, aliás, a auditoria externa, ela é executada, como o próprio nome já diz, por profissionais externos à empresa, né? Eu contrato uma firma de auditoria para realizar essas atividades de auditoria externa dentro da minha empresa. E ao final ele vai realizar depois de realizar uma série de procedimentos, ele vai emitir a sua opinião, né, falando sobre a adequacidade ou não das demonstrações contábeis. Já a auditoria interna, ela tem como objetivo garantir, né, que os objetivos internos da organização sejam cumpridos, que as atividades sejam otimizadas e todo o planejamento organizacional daquela organização, daquela empresa, seja cumprido de forma razoável, de forma adequada. Então, ela tem como objetivo a melhoria contínua dos processos, diferente
da auditoria externa, e diferente da auditoria externa também, a auditoria interna ela é realizada por funcionários da empresa, né, por auditores internos que são contratados da empresa, que realizam os trabalhos lá de dentro. A outra diferença, a auditoria interna, ela pode ser realizada por membros externos, né? Posso contratar profissionais, consultores ou auditores para realizar a auditoria interna da minha empresa. Mas para fazer a auditoria externa, eu não posso fazer com funcionários internos da empresa. Ela tem que ser feita por auditores externos. Não tem jeito, tudo bem? Outro conceito, auditoria completa ou procedimentos previamente acordados. Muitas vezes a gente fala assim, o meu condomínio vai passar por uma auditoria, então os auditores vão lá no meu condomínio, vão ver todas as notas fiscais, inclusive eu já fiz muito esse trabalho, faço às vezes ainda esse tipo de trabalho. Vou fazer auditoria lá do condomínio, pego todas as notas fiscais lá do síndico para verificar se a prestação de contas está em dia, se ele não está desviando dinheiro, se não tem nenhuma irregularidade, nenhuma aplicação indevida. E aí esse trabalho é chamado de auditoria, mas ele não é uma auditoria. Ele é um procedimento previamente acordado, que pode ser norteado tanto pela NBCTO 3000, quanto pela NBC-TSC 4400. Uma auditoria completa, ela vai abranger as NBCTAs, e começa pela NBCTA 200 e vai até a NBCTA 805. Tudo bem? Então, são duas coisas distintas. A auditoria completa é quando eu faço os procedimentos de auditoria respeitando todas as normas de contabilidade, normas brasileiras de contabilidade e técnicas de auditoria, da NBCTA 200 até a 805. Quando não, quando eu vou, e aí eu faço todos os procedimentos, né? E aí a equipe de auditoria vai definir quais são esses trabalhos. Já nos previamente acordados, como o próprio nome já diz, eu vou acordar previamente com o cliente o que eu vou fazer. Olha, vou aqui avaliar só estoques, vou aqui avaliar só contas a pagar e receber, vou avaliar só imobilizado. É assim que funciona. Tudo bem? Essa é a diferença. ITRs, informações trimestrais, né, são as avaliações que são feitas trimestralmente pelas empresas que têm as suas ações comercializadas nas bolsas de valores, né? As etapas de auditoria. Quais são as etapas de auditoria, né? Os procedimentos de auditoria, eles são realizados em quais etapas? A primeira etapa, e a gente vai ver mais para frente, né, de uma auditoria, ela é a aceitação do cliente. Antes mesmo do auditor ir na empresa para fazer o trabalho, ele precisa fazer um procedimento de aceitação. O que é esse procedimento de aceitação? Ele precisa avaliar o cliente para verificar se esse cliente ele pode ou não trazer risco para suas atividades, para o seu nome, para o bom nome da empresa, da firma de auditoria. Como assim, professor? Bom, já contei para vocês, né? Vocês já devem ter ouvido em outras aulas, né, a história da empresa Enron, que era uma empresa de energia lá dos Estados Unidos, que faliu por conta de fraudes, né, nas suas demonstrações contábeis. E o que acontece? Essa empresa, resumindo a história, né, a empresa era auditada por uma firma de auditoria chamada Arthur Andersen. Arthur Andersen era de longe a maior empresa de auditoria do mundo, eles eram muito maiores que todas as outras, maiores que as Big Four de hoje, né? E eles fecharam as portas de uma hora para outra. Por quê? Porque o mercado perdeu a confiança neles, né? Porque nesse caso da Enron, era Arthur Andersen que fazia a auditoria. E mesmo que não tenha sido comprovada a participação da Arthur Andersen nesse processo, mas ela perdeu a confiança do mercado, então ninguém mais a contratava, ela teve que vender a sua carteira de clientes, né? Então, o nome da empresa é muito importante. Por isso, né, sendo o nome, sendo a moral, né,
da empresa, da firma de auditoria, um dos seus patrimônios mais importantes, é primordial que toda firma de auditoria, antes de realizar qualquer trabalho, avalie o cliente para verificar se ele não pode trazer nenhum risco de continuidade para a sua empresa. Se em algum momento a empresa não pode ser envolvida, mesmo que involuntariamente, em algum problema dentro dessa problemática que pode ser criada nesse cliente. Tudo bem? Silas, até aqui tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Vamos continuando então aqui. Era só um minuto, deixa eu fechar aqui essa outra janela, porque às vezes parece que trava. Legal. E aí, então, depois que você faz depois que a firma de auditoria faz a aceitação do cliente, aí a gente vai para o cliente, de fato, correto? E aí, lá no cliente, eu começo a primeira etapa, que é a etapa de entity level, etapa de planejamento. Na etapa de planejamento, eu vou fazer o entity level, é o entendimento da entidade, né? Eu vou avaliar, vou conhecer a entidade, vou conhecer o meu cliente, o que ele faz, quais atividades ele executa, o que ele faz, né, para sobreviver, né, como se alimenta, como vive, onde vivem. E aí, nessa etapa, é onde eu vou determinar a natureza, a época e a extensão das minhas atividades. Eu vou fazer o planejamento de auditoria, eu vou montar o meu Audit Program, o meu programa de auditoria, né, o meu roteiro, o que eu vou fazer em cada uma das etapas, o que eu preciso avaliar em cada uma das contas contábeis desse processo. Por isso, é uma etapa tão importante, a etapa de planejamento, e a gente vai ver mais para frente quais são as normas, né, LBCTA 300 e as seguintes, 200, 215, 240, 265. Depois da etapa de planejamento, né, etapa de entity level, eu vou ter as duas etapas que são o pré-balanço e o final. São as etapas em que eu vou fazer testes de documentos, né, os testes documentais. Por que eu tenho pré-balanço? Porque antes de fechar o balanço, que fecha em dezembro, eu preciso já começar a fazer procedimentos, né, para que eu possa adiantar os trabalhos e não deixe para fazer tudo lá em janeiro ou fevereiro, quando o cliente fechar as demonstrações contábeis. Por quê? Muitas dessas empresas precisam reportar as suas demonstrações contábeis em abril ou maio e publicar as suas demonstrações contábeis. Tendo em vista essa data de publicação, que muitas vezes acontece em abril ou maio, pode ser que se eu deixar para fazer em janeiro, fevereiro, 100% dos procedimentos não dê tempo. Por isso, eu faço na etapa de pré-balanço. E, por fim, né, depois de 31/12, depois que as demonstrações contábeis foram fechadas, aí eu faço a etapa final dos trabalhos. E aí, para fazer essa etapa final dos trabalhos, né, depois dos agendamentos, aí eu vou ter o balanço patrimonial, aí eu vou ter todas as demonstrações contábeis já fechadas, o relatório de administração, tudo bonitinho, e aí eu solicito essas demonstrações contábeis para avaliar, né, com a minha equipe de auditoria, até a emissão da opinião do auditor. Tudo bem? Dentro dessas etapas, eu tenho aí um outro aspecto, outro conceito importante, que são os testes substantivos, né? O que são os testes substantivos? São os procedimentos que eu executo, são os testes, né, como o próprio nome já diz, que eu executo que tem substância, né? Eu vou pedir documento, eu vou ler contratos, eu vou pegar nota fiscal, eu vou ver evidência de pagamento, eu vou fazer recálculos, eu vou fazer indagações, eu vou fazer inspeções físicas, ou seja, todos os testes que precisam ser executados para que as atividades de auditoria sejam cumpridas em sua completude, tudo bem? E, por final, aí nós temos como os conceitos os controles internos. A gente vai falar um pouco mais para frente dos controles internos. O que são os controles internos? Olha, o que é o controle interno, né? É a ferramenta
utilizada pela gestão da empresa, pela governança, pela controladoria, pela governança, perdão, para auxiliar na gestão. É uma das principais, na minha visão, a principal ferramenta de gestão da empresa. Porque através do controle interno, que eu sei o que acontece em cada uma das etapas da organização, e além de saber o que acontece em cada uma dessas etapas, eu consigo observar quais são os riscos, quais são os problemas ou possíveis problemas que podem ocorrer ali dentro, para que depois eu possa tomar as providências, tudo bem? Então, o controle interno ele é fundamental para a gestão dos negócios e para a auditoria, consequentemente, porque se eu tenho um controle interno efetivo, eu tenho uma chance muito menor de ter risco, eu tenho uma chance muito menor de ter riscos, né, de falha nos processos do que se a empresa não tivesse uma atividade ou um sistema de controles internos adequado. Tudo bem? Por isso, os controles internos são tão importantes para a auditoria. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Ué, tá bom. Agora foi. Falar um pouco sobre as normas também, né? Falar sobre as normas que são importantíssimas, primordiais para a atividade de auditoria, né? As normas dentro da área da contabilidade, elas são divididas, isso nós temos até lá no portal do CFC, todos os links, né, para todas essas normas do ambiente contábil, né, e elas são classificadas em diversos aspectos. Nós temos as NBCPGs, que são as práticas gerais, né, as normas práticas profissionais gerais. Nós temos as NBCPAs, que são as normas de orientação ao profissional de auditoria, e as NBCPPs, que são as normas de orientação ao profissional perito. E aí nós temos as NBCTs, né? As NBCTGs, que são as técnicas de contabilidade no âmbito geral, as NBCTAs, que são as técnicas de auditoria voltada, né, às práticas de auditoria independente, as NBCTOs, são as técnicas de asseguração e informação não histórica, as NBCTSCs, que são as normas técnicas de serviços correlatos, que são serviços correlatos, todos serviços que são vinculados de alguma forma à contabilidade, né? Serviços de consultoria contábil no geral, né? Serviços de consultoria a gente vai usar, pelo menos a maioria, né? As orientações da NBCTSC 4400, por exemplo. E as NBCTIs são as orientações técnicas de auditoria interna. Então, todos os procedimentos de auditoria deverão ser baseados nessas normas, tudo bem? No caso da auditoria, as NBCTAs. Aqui, né, eu trouxe as etapas de auditoria abertas e vinculadas a cada uma das normas, né? Aceitação do cliente, por exemplo, que é uma das etapas de auditoria. A gente tem aí na NBCTA 220. A NBCTA 220 ela vai orientar como você deve fazer a aceitação, quais são as principais informações que você precisa perguntar para o seu cliente, né? Você como firma de auditoria, as informações que você precisa perguntar para o cliente para se certificar que ele não vai trazer problemas para você no futuro. Depois nós temos o acordo dos termos de trabalho, né, que é a norma que vai falar sobre a contratação do auditor, é a NBCTA 210. Tudo, né, todos os termos, aceitação, independência que o auditor precisa ter, as responsabilidades das partes, né, tudo isso vai estar previsto lá na NBCTA 210.
Formalização da independência, a gente vai ter aí falando na NBCTA 200, a NBCTA 220, todas essas normas vão falar para a gente sobre a formalização e a importância de se formalizar a independência. Isso é muito arriscado, tá, pessoal? E quando a gente fala sobre riscos, né, são riscos criminais mesmo, né, de possível reclamação de dolo, né, de intenção, né, de fazer algo de errado. Planejamento, a gente falou lá, a gente chamou de entity level, né, a gente tem natureza, época e extensão dos trabalhos, né, a gente colocou aí ambas as linhas como NBCTA 300. NBCTA 300 e seguintes vão falar sobre a etapa de planejamento das atividades da auditoria ou da firma de auditoria. Avaliação de riscos, né? Durante a etapa de planejamento eu vou fazer a avaliação dos riscos, né, existentes na empresa, se é um risco de auditoria, se é um risco inerente às atividades, né, um risco que é do próprio negócio, a gente vai avaliar, né, e aí está tudo descrito na NBCTA 315, as orientações, né, de como serão feitas. A materialidade vai aparecer aí na NBCTA 320. A materialidade nada mais é do que o valor, os valores que eu vou considerar como relevantes para cada um dos problemas que eu encontro na empresa, né? Ou para quais são os valores que eu vou avaliar. Por exemplo, eu vou analisar dentro de um balanço patrimonial, num balanço patrimonial que tem um saldo total do ativo de 1 bilhão, por exemplo, todas as contas contábeis com valor superior a 500 mil reais. E dessas contas de 500 mil reais que eu avaliar, eu vou considerar como uma distorção relevante todos os valores acima de 50 mil reais, por exemplo, né? Esse é um exemplo, isso é materialidade. É o valor de referência que eu tenho para execução dos meus procedimentos. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui. Ah, não, tá na mesma tela ainda. Então, é isso que eu preciso lembrar, né? Que a materialidade, ela será considerada como o valor de referência para os meus procedimentos de auditoria. Tudo bem? Continuando aí, né, na NBCTA 320, nós vamos falar sobre a materialidade. Controles internos a gente falou também, né? Mas a gente falou da execução dos controles internos, né, do que são os controles internos, que auxiliam, né, na gestão dos negócios da empresa, auxiliam a garantir que os objetivos da empresa sejam atingidos de forma adequada, e para o auditor ele é relevante também, porque se a empresa tem controles internos bons, quer dizer que ela tem um risco menor. Se a empresa tem um risco menor, eu preciso executar menos procedimentos para atingir o meu objetivo do auditor, que é obter segurança razoável das que as demonstrações contábeis foram elaboradas livres de distorções relevantes causadas elas por fraude ou erro, e, consequentemente, aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, né? Então, por isso que eu tenho NBCTAs que vão falar também especificamente de como o auditor deve avaliar os controles internos. Perfeito? É muita coisa, né, Silas? A auditoria tem muita etapa, né, cara? É bastante, né? Você vê que a gente fala de tudo aqui, olha, a gente nem entrou nas normas, hein, cara? A gente nem entrou na NBCTA para esmiuçá-la, nem entrou em cada um dos procedimentos aí de auditoria que a gente fala para esmiuçar cada um deles. Então, você vê que é uma gama enorme de procedimentos, tudo isso para garantir que lá no final, essa opinião que o auditor vai emitir, que ela não seja uma opinião leviana, que ela não seja algo subjetivo. A opinião tem que ser o mais objetiva possível. Tudo bem? Deixa eu ver. Aqui, perdão. Ainda falando sobre os conceitos, né? A gente já falou aí sobre procedimentos, né? Os procedimentos substantivos que a gente vai falar na norma, na NBCTA 200, na NBCTA 500, na 505, e em todas as normas que falarem de alguma forma sobre testes. Procedimentos substantivos podem ser
a gente falou agora há pouco também, né? Mas eles podem ser testes de detalhes. O que são os testes de detalhes? Testes documentais. Peço nota fiscal para confrontar se a nota realmente está em nome da empresa, não está em nome dos sócios, se o sócio não pagou a escola do filho, ao invés de pagar alguma atividade da empresa, ou se a empresa não pagou alguma atividade do sócio, perdão, né? Pode ser também procedimentos analíticos substantivos, né? Avaliar se faz sentido. Eu faço uma indagação, e aí da indagação eu também posso fazer um recálculo, eu posso buscar uma base de cálculo para aquela compra que foi feita, eu posso verificar se aquele valor praticado é o valor usual do mercado, ou se está muito abaixo, ou se está muito acima. Qualquer procedimento que, né, através do meu faro de auditor, através do meu know-how, né, eu consiga identificar algum possível problema para testar mais, né? Testes de controles também são procedimentos substantivos, né? O teste de controles é avaliar a efetividade operacional do controle. Eu posso testar o desenho, né? Como esse controle acontece, e posso testar também a sua efetividade. Será que esse controle realmente está sendo efetivo? Está funcionando da forma que me foi falado? Tudo isso eu vou avaliar. A emissão da opinião, né, o relatório do auditor, que vai dizer lá na NBCTA 700, conceito importante também que a gente precisa observar, a emissão da opinião ela vai estar embasada nas NBCTA 700 e 705. Vai falar sobre a opinião com modificação e opinião sem modificação. Né? A opinião sem modificação seria o parecer limpo, e as opiniões com modificação seria o parecer com ressalva, o parecer adverso, e aí, em último caso, né, o que não é um parecer, mas é uma abstenção de opinião. Os eventos subsequentes também são classificados como procedimentos substantivos, né, são testes que a gente executa, e aí por que eles são chamados de procedimentos subsequentes? Porque eles são feitos com data base de após 31/12, né, após a data que nós estamos avaliando. E por que a gente executa por que a gente executa os eventos subsequentes? Para saber se da data de 31/12, né, que é o fechamento das demonstrações, até a emissão das demonstrações contábeis, ou, né, mais precisamente, até a data da emissão da opinião do auditor, a empresa não fez alguma atividade relevante que possa impactar significativamente na opinião do usuário da informação. Às vezes, passou 31/12 e a empresa perdeu 30% do pátio fabril em um incêndio, vamos dizer assim. Isso é bom para a empresa? Isso é péssimo, né? Isso é bom para o stakeholder ou para o investidor? Isso é péssimo, ele precisa ficar sabendo. Mas se eu emitir só as demonstrações contábeis, ele não vai saber, porque não está descrito lá. Ele não está avaliando até 31/12, por isso que a norma fala para a gente avaliar os procedimentos, né, os eventos subsequentes, tudo bem? Confirmações externas, nossa, um procedimento muito legal, que a gente chama de circularização. É mandar a carta, o auditor vai emitir uma cartinha lá para os bancos nos quais a empresa tem conta, vai emitir cartinha para o cliente, para fornecedor, para advogado, para confirmar se aqueles dados que estão sendo declarados pela empresa, se eles são reais ou se eles são fictícios, né? Se eles representam ou não a verdade. É importantíssimo as circularizações, né? As confirmações externas, são de grande importância para os trabalhos das auditorias. Procedimentos, e aí os principais tópicos, quando a gente fala de auditoria, né, a gente falou que eu não posso fazer nada sem evidência, essa página é primordial. Todo trainee, todo assistente tem que ler isso daqui, e todo sênior e todo supervisor e gerente tem que saber disso aqui para revisar os trabalhos, né? Evidência. Para evidenciar de forma adequada, as normas NBCTA 500 e a 501 vão falar como a gente tem que fazer. Como formalizar as confirmações externas, está escrito errado aqui, as conformações. Confirmações externas, que é a circularização, 505 vai falar. Saldos iniciais, como auditá-lo, 510 vai falar.
Procedimentos analíticos, 520. Amostragem de auditoria, ou seja, o auditor, ele não faz a verificação de 100% do documento. Ele faz uma amostragem, ele não testa tudo, ele testa apenas uma amostra dentro de um todo, né? Porque se ele testar tudo é perícia, não é auditoria. Então, eu tenho uma norma específica que vai determinar como isso é feito. Estimativas contábeis, ou seja, como eu vou calcular, qual é a tratativa que eu vou dar para as estimativas, provisões, e etc., como eu vou fazer a avaliação disso, como eu vou mensurar, né, as suas deficiências, como eu vou avaliar as suas premissas para o cálculo, né, para que eu possa avaliá-la. Partes relacionadas, né? Às vezes a empresa tem relação com outras empresas do grupo, eu preciso avaliar como eu vou fazer a avaliação dessas informações, a NBCTA 550 vai falar para a gente. E para execução das atividades de avaliação dos tópicos de eventos subsequentes são determinados lá na NBCTA 560. Pego extratos, pego movimentações contábeis, pego razonetes das principais contas, peço as atas, né, do ano que já foram registradas ou que estão em minuta, peço todas as informações para que a gente possa ter o máximo de segurança razoável de que as demonstrações contábeis continuam, né, sendo executadas de forma adequada, né, o que foram executadas até 31/12, e no caso dos eventos subsequentes, que elas não sofreram nenhuma alteração significativa, tudo bem? Aqui, né, sistema de informações e cadeia de valor. Eu tenho aqui eu deixei aqui o link para vocês, né, os links da página do CFC, especificamente falando aqui eu tenho aqui o primeiro link com todas as normas de contabilidade, lá na página do CFC, e no link de baixo eu tenho o link específico das normas de auditoria. O que eu recomendo a vocês, então, entrem lá no site, né, através desses links, vejam todas as normas existentes, e no segundo link vejam quais são as normas de auditoria aplicáveis hoje no Brasil, né? Um site que é atualizado em tempo real, todos os dados que estão aí dentro eles estão atualizados. É importante que vocês entrem e já façam a leitura. Até porque vocês vão ler a NBCTA 200 e outras normas que a gente vai passar até o nosso próximo encontro, tudo bem? Silas, até aqui tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Por enquanto, então, Silas, o nosso encontro a gente vai ficar por aqui. O que eu vou fazer, né? Você tem aí, vai ter um estudo dirigido, que é a leitura de um artigo que eu vou passar para você, para que você possa fazer a leitura do material, né? E possa fazer a resposta lá de uma resenha, conforme é proposto pela universidade. E vou passar para você um questionário para dirigir os seus estudos sobre as NBCTAs, tudo bem? É importante a execução dessas atividades, porque vai fazer com que você assimile muito mais o conteúdo, e como é um estudo dirigido, você consegue compreender os principais tópicos de todas as NBCTAs que a gente vai falar lá nesse questionário, tudo bem? Certinho, professor. Depois você tem como encaminhar os slides, material? Tenho sim. Eu vou passar o link do vídeo para você, aí eu mando lá pelo WhatsApp. Você me passa o seu e-mail também, porque aí eu já te passo por lá também, acho que fica até melhor para deixar formalizado, para deixar, como fala? Para deixar o arquivo, porque às vezes eu mando e aí eu apago as mensagens, aí eu perco. Tranquilo, professor. Pode ser quando mandar um e-mail para você. Maravilha. Então, Silas, por enquanto é isso, cara. Um grande abraço para você. Bom descanso aí, que agora já são 11h25, né? Tá na hora de descansar já, né? É verdade, professor. Cara, grande abraço aí, espero que você descanse bem, né? Toma uma água, toma uma cerveja, toma um chá, nessa hora já tô na hora do chá, né? É verdade. Mas, cara, bom Obrigadão, professor. descanso, Obrigado pela disponibilidade aí, viu? imagina, eu que agradeço aí a compreensão, viu? Um grande abraço para você, fica com Deus,
Sucesso, bons estudos e até semana que vem. Valeu, professor. Bom, obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, Abraço. tchau.